Sem glúten, sem lactose, sem açúcar, meus amigos e minhas amigas. Este é o bolo fit mais delicioso que você vai fazer e comer na sua vida. Principalmente se você está numa dietazinha e ama comer um bolo. Então esse é seu bolo, fica ligadinho nessa receita, não tira o olho da telinha pra você não perder nenhuma etapa. Pra começar, ó, vocês estão vendo aqui que tem banana, né? Nessa receita, a banana que eu vou usar vai ser banana caturra, tá? Ou banana nanica, conhecida em outros lugares, né? Deixa pra mim embaixo nos comentários, você conhece essa banana como banana caturra, ó, ou banana nanica, tá? Aqui em Minas é banana caturra. E o detalhe, ela tem que estar, ó, muito, mas muito madura, olha. Quase que passando, porque é isso que vai dar a doçura, tá? Na nossa receita. É isso e mais um outro ingrediente que já eu vou mostrar pra vocês, tá? Então aqui, ó, tem 3 bananas. Antes de colocar as bananas, eu já vou colocar aqui primeiro o óleo, tá? Você pode usar o óleo de coco para essa receita, até recomendado, tá, meus amigos? Eu tô colocando aqui, ó, 3/4 de xícara de óleo, tá mais ou menos 120 gramas, né? 4 ovinhos, que parece de codorna, mas não é, ovo de galinha, tá? É porque tá pequeno mesmo. E agora sim, ó, eu vou adicionar, ó, as 3 bananas, tá? Banana nanica ou banana caturra. Eu recomendo que você faça com essa banana porque ela é mais doce do que as demais, tá? Vocês lembram que eu falei pra vocês que tem um outro componente aqui que vai passar doce pra esse nosso bolo, né? E esse componente é um dos ingredientes mais amados e mais odiados das receitas das pessoas, né? Que é a uva passa, né? Passou o Natal aí, muita gente fica fazendo piadinha com as uva passa, que a uva passa não presta, que a uva passa é boa, enfim. Para essa receita aqui, ó, ela faz toda a diferença. Até mesmo quem não gosta de uva passas vai adorar uva passas nessa receita. Além de tudo, ela vai ser triturada aqui, tá? Então não vai ter aquela textura nem aquele sabor intenso. É somente para poder passar o doce e o sabor necessário, tá? Aqui eu tô usando 200 gramas ou 2 xícaras, tá? De uvas passas. Só que eu vou colocar essas uvas passas quando eu tiver com o liquidificador ligado, tá? Eu falo uva passa, uvas passas. Como é que se fala correto, pessoal? É uva passas, uvas passas, uvas passa. Eu tô meio confuso. Deixa pra mim embaixo nos comentários aí. Então vamos liquidificar isso aqui e adicionar a uva passas. Eu acho que é assim. Vocês viram aqui que coisa mais linda que ficou, ó, a textura dessa nossa primeira base, né? Ó, a partir de agora você tem 2 opções, tá? A primeira é você pegar o nosso ingrediente, um dos ingredientes chaves, né, que é farinha de aveia. Adicionar aqui aos poucos com o liquidificador ligado, tá? Só que aqui eu não vou fazer isso por experiência própria, porque a massa fica muito, mas muito pesada. Então, o que eu vou fazer aqui agora, ó, eu vou tirar, tá, essa minha basezinha aqui e vou passar aqui, ó, pra dentro de um bowl, tá, dentro de uma vasilha aqui. O que eu vou fazer agora? Eu vou adicionar, ó, a farinha de aveia, tá? Aqui e vou agregar aos poucos, tá? Juntamente com, ó, 1 colher de fermento em pó. Aqui tem 2 xícaras de farinha de aveia, tá? E 1 colher de fermento em pó. Eu faço isso porque se o seu liquidificador não for tão bom, ou seja, igual o meu, fraquinho, ele corre o risco de queimar, tá? Porque essa farinha de aveia aqui, ó, ela é mais densa do que uma farinha de trigo, tá? Então, eu recomendo que você faça isso aqui, ó, processo bem simples, ó, rápido e basicamente, ó, nossa massa aqui, ó, já tá pronta. É só agregar sem bater muito, aqui, ó. Prontinha a nossa massa, ó, somente isso, ó. E o cheiro que tá aqui, misericórdia, você não faz ideia, tá? Ó, agora sim, nós vamos começar a montagem do nosso bolo, que é um dos diferenciais além dessa massa, que é, ó, pegar uma forma, tá? Essa minha forma, ela tem 20 centímetros de diâmetro e, se eu não me engano, 10 de altura. Eu untei ela com manteiga sem lactose, tá? E polvilhei um pouquinho da farinha de aveia. Se você não tiver problema nem com glúten nem com lactose, você pode fazer com margarina e farinha de trigo, tá? Ó, agora eu vou pegar um pouquinho da minha massa. Olha só que massa mais linda, ó. Vou dividir essa massa em 3, ou seja, vou colocar aqui somente 1/3 da massa, tá, ó, 1/3 da massa, ó. Espalho ela aqui, ó, tá vendo? E agora, pessoal, eu vou pegar, ó,
gotas ou pedaços de chocolate. Aqui você pode usar uma barra de chocolate daquela de 90 gramas que você compra no supermercado, tá? Aí você corta em quadradinho. Aqui nesse caso eu tô usando gotas de chocolate amargo, tá? Sem lactose. Vou adicionar, ó, só um pouquinho da farinha de aveia para poder ajudar para que esses nossos chocolates eles não afundem muito nessa nossa massa, ó, que eu vou colocar exatamente assim, ó, bem aleatório, tá bom, ó? E vocês podem ver aqui, ó, que eu tenho amêndoa, castanha de caju, castanha do Pará e mais um pouquinho de uvas passas. Esse aqui é aquele mix que você encontra facilmente nos pacotinhos no supermercado, tá? Vou até mostrar pra vocês aqui, ó. Esse que eu comprei vem no saquinho, você compra no potinho, você compra em vários outros tipos de embalagem. Essa embalagem tem 100 gramas, só que eu vou usar somente 50 gramas, tá? Se você não quiser usar esse mix, não tem problema. Ou você só usa só castanha, ou você usa só uva passa, ou você usa só amêndoa, ou castanha do Pará, ou a noz de sua preferência, né? A castanha de sua preferência. Aqui eu tô usando esse mix aqui porque eu acho ele bem mais barato e dá um sabor muito gostoso para esse bolo, tá? Ó, vou colocando ele aqui aleatório também, ó. Desse jeito, ó. Coloquei um pouquinho aqui. Agora eu vou vir com a minha massa novamente e colocar mais um pouco aqui, ó. Sobrou mais um pouquinho de massa aqui que eu vou deixar reservado. E vou fazer a mesma coisa, tá? Vou colocar um pouquinho de chocolate e um pouquinho das minhas castanhas. E finalizo com o restante da massa. Ó, tudo aqui já colocado, tá vendo, ó, no jeito bonitão. Agora nós só vamos fazer um acabamento bem bacana nisso aqui. Pra isso eu vou pegar, ó, mais banana caturra ou banana nanica, né? Eu cortei ele em discos, como você pode ver aqui, ó, tá vendo? E agora, ó, eu vou colocar desse jeito, ó, fincado aleatoriamente, ó, pra lá e pra cá, desse jeito, ó. Pronto. Rodelinhas de bananas já colocadas. Agora eu vou finalizar, ó, com o restante dos meus mix de castanha, ó. Vou colocar, ó, um pouquinho do chocolate, tá? Os pedacinhos de chocolate. Mais bonito, meus amigos. E vou finalizar, ó, com um pouquinho, é claro, opcional, né? Canela. Canela combina super bem para esse tipo de bolo, tá, pessoal? Ó, e tá pronto, meus amigos. Agora é só levar para forno pré-aquecido 180 graus e deixar 45 minutinhos, mais ou menos, temperatura e modo de assar de um bolo mesmo, tá bom? Então, ó, bora levar essa belezura lá pro nosso forno. Meus amigos, olha só que coisa mais linda que ficou esse bolo. E agora, meus amigos, sem mais delongas, eu vou fazer a sua boquinha, ó, virar um brejo. Curtiram a receita? Se curtiram, não esquece, sinta o dedo com força nesse like. Se for novo no canal, se inscreva ativando as notificações para não perder nem o vídeo. Fazendo essa receitola, me marca em @WillProcopio. Até o próximo vídeo!